Bem-vindos a mais um episódio. O nosso tema de hoje é sobre o Filho do Homem. Para os gnósticos, o Filho do Homem é o homem verdadeiro que encarnou o Logos, servindo como protótipo da perfeição espiritual que todos podem alcançar. E é interessante a gente trazer uma diferenciação que dentro do esoterismo, o Filho do Homem com H minúsculo, ele é o homem nascido segundo a natureza, ainda sujeito às leis da evolução e involução. Já o Filho do Homem com H maiúsculo é o homem veredito, o ser regenerado que realizou a grande obra. E mais um ponto que é interessante trazer, que quando a gente fala, né, do Filho do Homem, é para toda essa raça fazer esse trabalho, né, tanto o homem quanto a mulher, que se torne o Filho do Homem para, né, se tornar o homem posteriormente ali. Exato, essa distinção é bem interessante, né? Primeiramente, bem-vindos ao nosso canal, né, por mais um estudo sobre o Filho do Homem. E dentro dessa distinção, porque muitos se acham que são homens, né? Sabemos que para se tornar homem, temos que trilhar o caminho e dominar a mente e a emoção para se chegar nessa causa. Somente chegando nessa causa, daí seremos homens de causa e efeito. Aonde vamos entender o porquê que se fala que homem não chora, né? Completando, claro, homem e mulher, como você bem colocou, que aí tem domínio das emoções e tem domínio da mente. E dentro desse quesito passa a ser esse homem com esse H maiúsculo que começa a entrar nessas esferas, né? Trazendo o contexto de que Jesus ensinou como fazer esse trabalho e se tornou o Filho do Homem, dentro de toda essa passagem que ele vem trazendo para nós nos evangelhos até a Via Crucis final, aonde ele se torna esse Filho do Homem. E Lincoln, em João 3,5, Jesus fala a Nicodemos que faz necessário nascer da água e do Espírito. O que simboliza nascer da água e do Espírito? Então, primeiro, é importante que a gente fale aqui sobre o que é nascer da água. Tão somente nascer da água, que é o que todos nós, de alguma forma, passamos. Que quando a gente fala em água dentro da gnose, dentro do esoterismo, a gente está falando das águas seminais. Nascer somente da água é nascer dessa água seminal, nascer da natureza, até como foi mencionado agora há pouco. Agora, quando Jesus Cristo menciona a Nicodemos que é necessário que a gente nasça novamente, que a gente nasça da água e do Espírito, aí já é um segundo nascimento. A gente nasce da água por uma questão física da natureza, mas dentro de um processo de autoconhecimento, dentro dos 3 fatores, aí a gente precisa unir água e fogo para que a gente nasça não somente da água, mas nasça também do Espírito. E aqui ainda cabe uma diferenciação. Porque a espiritualidade em si, ela é uma palavra neutra. Ela tem vários aspectos, ela tem várias camadas. Não por acaso mesmo Cristo, Jesus Cristo, ele menciona bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu vou aproveitar e fazer essas diferenciações para a gente voltar para essa questão do nascido da água e do espírito. Quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, é porque o mundo espiritual, ele é gigante. Ele tem as suas várias camadas. Se a gente fala do mundo dos pensamentos, da mente, a gente está falando de espiritualidade de alguma forma. Se a gente está falando, inclusive, da nossa questão física, é um aspecto mais denso, numa vibração maior, também é espiritualidade. Só que aí, quando a gente olha num aspecto superior, a gente está falando desse Espírito Santo, que é quando a gente pega toda essa nossa questão espiritual, a nossa psique, e nós santificamos. Quando a gente faz esse processo de santificação através dos 3 fatores da revolução da consciência, então a gente nasce da água, porque a gente trabalha com a transmutação sexual, essa água. Então não vai acontecer tão somente um nascimento de uma prole física, é um nascimento interno. Você está pegando essa água seminal, essa tua semente, junto com o fogo da transmutação, e aí essa água ela é vaporizada, ela é dissolvida
para que a gente nasça internamente. Eis aí o Filho do Homem. Tanto que nessa mesma passagem que você traz, o Mestre Jesus ele fala que é importante que seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, então ele está falando bem de uma questão iniciática, é importante que assim seja com o Filho do Homem, né? Que ele se levante, e esse levantar-se é com o trabalho com a água, com o fogo, para que haja esse segundo nascimento. Nascemos fisicamente e nascemos espiritualmente. Porque espiritualmente falando, até nós estamos mortos. Nós precisamos nascer espiritualmente. Quando? Quando nós nos santificamos. Quando a gente pega toda essa questão espiritual nossa e nós santificamos ela. Isso que é o nascer da água e do espírito. E Aracides, analisando tudo isso que já foi dito, podemos despertar o Cristo em substância dentro do nosso próprio coração para nos tornarmos também filho do homem? Sim, e é bem importante nós até retornar um pouco dentro dos nossos estudos e trazer como que isso funciona como base, porque a substância crística ela está relacionada com a tríade e onde adentra esse Cristo como algo neutro, como um retorno. E para fazer isso, nós precisamos, antes de tudo, fazer o equilíbrio dos 5 centros, para que essa energia, que é a energia sexual, ela seja realmente transmutada. E quando nós falamos em transmutação, né, como nós conhecemos ali os 2 canais que sobem pela nossa coluna, onde faz com que essa parte neutra ela suba pelo meio, que é o canal Sushumna. Então tem o Ida e Pingala. Então essa substância ela vai se cristalizando, se cristificando e subindo. E no coração essa substância vai fazendo com que o nosso coração ele fique tranquilo. Porque todas as impurezas elas vão sendo neutralizadas. Que num contexto psicológico é a nossa própria ancestralidade. Onde nós nos vemos, né, nas nossas projeções do dia a dia. Então é algo essencial, até como a própria palavra diz, né, essa substância, né, que é essa essência para poder se fazer esse trabalho. Tanto que na oração do Logos Solar, legal essa frase que vocês colocaram aqui, essa pergunta, porque fala do Cristo em substância, né? Tu, Logos Solar. Cristo em substância e em consciência, vida potente pela qual tudo avança. E é justamente isso que nos traz vida e tem tudo a ver com a pergunta anterior dessa questão de nascer de novo, porque é o Cristo que faz a gente ter esse segundo nascimento. Na verdade, é quando ele nasce de fato que aí a gente tem esse segundo Até nascimento. se adentra, né, dentro de um olhar de que quando nós chegamos a uma certa altura desse trabalho, aí tem uma certa escolha, né, de eu nascer de novo ou eu adentrar na segunda morte. Que daí já é a descida da roda, né? Sim, até essa substância, todos, como, né, o Lincoln colocou, todos temos essa substância. Né? Mas o que estamos fazendo com essa substância? Né? Porque estamos vivos, porque tem uma substância crística dentro de cada um. Sim. Porém, quando a gente fica fazendo a alimentação dos desejos através da substância, a gente vai matando o Cristo dentro. E não vai nascer o Filho do Homem jamais. Quando a gente usa essa substância para fazer o trabalho de alquimia e fazer a transubstanciação, aí ela vai subindo e nasce o filho. Porque tudo que nasce é de forma sexual. Para ter o corpo físico, precisamos do ato sexual. Para fazer os corpos solares, precisa do ato sexual. E o Filho do Homem não tem como nascer de outra forma também. Então é por isso que ele traz para Nicodemos ali naquela passagem, né, que é preciso nascer de novo. E aí nesse entendimento que a gente pega essa chave do Arcano AZF. Sim. E é interessante, já que vocês estão trazendo esse ponto,
Porque a ciência acadêmica, principalmente dentro da física, eles sempre estão em busca dessa partícula de Deus, né? E utilizam muito o acelerador de partículas para criar essa substância, e eles não percebem que eles têm essa partícula dentro deles e eu tô querendo criar algo fora, porque essa partícula crística é prana. Essa partícula que todos nós temos dentro de nós, só que quando eu estou imerso nos pensamentos, eu nem percebo que isso está internamente. Esse acelerador de partículas, que na verdade seria algo para aumentar a vibração, né, a frequência, é o próprio trabalho interno que vai me trazer isso, né? Refinando essa própria espiritualidade. Esse acelerador de partículas nada menos deixa de ser a mente, né? Porque nossa mente ela fica acelerando e cada vez que você compreende e sintetiza, ela vai criando as partículas. Você vai fazendo o quê? Extraindo e sintetizando, fazendo a síntese. Acelera e quando você tem o entendimento da ação e reação, você vai fazendo isso. Eles tentam, claro, fazer isso externamente, mas não compreendem que é interno. É naquele olhar de que a mente quer estudar a consciência. Sim. Mas a gente não compreendeu nem a mente ainda. Porque para dentro de um pensamento existir, ele mesmo precisa ter essa substância já depositada dentro, porque não tem outra forma. Já parte desse pressuposto de que ele tira uma parte desse átomo novo para depois ele fazer esse aceleramento e fazer esse círculo todo, porque tudo se movimenta através dessa energia. Sim, e é interessante observar esse movimento, porque sempre, tudo que a gente estiver buscando fora já está dentro de nós. Só que a gente não observa e não quer olhar para isso muitas vezes, né? Então, eu acho que isso é muito interessante da gente trazer, porque sempre a gente está buscando algo externo, sempre está querendo resolver alguma coisa, só que tudo fora, né? E esse interno vai ficando mais robotizado. Eu não digo que seja algo errôneo, é porque primeiro você tem que olhar, e para você olhar teu subconsciente, você não consegue olhar ele de corpo inteiro dentro, porque tem que ter muita consciência. Então, ele traz isso para fora. Ele traz as camadas e você vê o todo se espelhando nesse macro. Para você compreendendo e daí voltando para dentro. Então ele é necessário. Porque daí você vai saber que tudo é dentro. Mas para isso tem muitas passagens nessa escola para que você vá captando. Porque só saber é tranquilo, é fácil, mas fazer, compreender e trazer de volta, aí sim. E Sidney, para nos tornarmos filhos do homem, devemos repetir internamente o drama cósmico de Jesus? Sim, com certeza a gente precisa fazer. Só que a gente coloca o drama cósmico, muitos pegam, às vezes, como só a Via Crucis final ali sendo esse trabalho, né? Mas a gente tem que pegar um contexto aqui de Jesus, como todas as existências que ele passou, toda essa questão do drama que ele passou, tudo isso que a gente está falando, ele foi captando. Ele veio várias vezes, repetindo esse trabalho. Então, vem desde a criação de tudo isso, acontecendo já. Para você chegar lá na Via Crucis, daí ele já tem energia suficiente, já tem energia crística, daí ele enfrenta esses maiores defeitos, vamos colocar aqui os 3 traidores, essa entrada no templo, porque aí ele já está com toda essa energia depositada dessa substância já em transmutação, já em alquimia feita, e aí sim ele consegue, porque se nós formos entrar dentro de uma Via Crucis do jeito que estamos, você não consegue Não dá conta. adentrar e ir em frente, porque é um trabalho muito, colocar aqui, forte, que tem muita questão de egos, causas que estão ali. Então, você precisa dessa preparação. E não tem outra forma de você fazer isso a não ser pegar esse mapa do Cristo Jesus e fazer ele dentro de você, pouco a pouco. Vim desde as multidões, vim fazendo essa limpeza, vim trazendo essa questão do amor, até chegar a entrada nesse templo, daí com energia, fazer a limpeza, né, que ele tira os mercadores, ele vai fazendo toda essa ascensão para você chegar realmente a morrer a persona e depois que morrer essa persona, encarnar esse Cristo e assim completar esse caminho do Filho do Homem. É interessante... Ai, perdão. Não, é interessante isso que você trouxe, que daí a gente pode analisar que é de Gênesis ao Apocalipse que ele está fazendo. Já era ele traçando todo o caminho. Porque esse é o Cristo, né? Esse é o drama do Cristo em si, né? O Cristo cósmico.
E isso que é colocado aqui, porque o drama parece uma questão do cristianismo ou de qualquer outra religião, não. O drama cósmico do Cristo existe antes da Terra, antes do sistema, então ele já vem de outros mundos para cá. Porque o Cristo existiu antes, existirá e sempre está existindo, porque sem ele nada existe. Então esse drama cósmico, se colocar uma nova civilização aqui e não passar nada de ensinamento, pouco a pouco eles vão associando e essa trindade dentro vai representar esse drama novamente, porque já está contido na semente. Sim. Então, você perceba que tanto nas tribos indígenas, em qualquer outro canto de civilização do mundo, ele sempre tem essas tríades, sempre tem esse drama de alguma forma repetindo as histórias, né? Porque ele já está internamente dentro de cada um. Sim. Tanto que é o arquétipo do herói, né? É um arquétipo, né? E o arquétipo é justamente essa marca primária, né? Essa questão primária que se traz em todas as civilizações. E o mito do herói, ou a jornada do herói, é um arquétipo específico, que fala claramente sobre esse drama cósmico. E até a questão, porque nós pegamos ali dentro do que nós vimos, que já é muita coisa, desde do Gênesis, que você falou, até o Apocalipse, e ainda Quinto Evangelho, Pito Sofia, até nós chegar aqui onde estamos, parece muita coisa, mas está compilado isso. Porque ele é muito mais além, que não teria livros para que você colocasse todo esse drama contido em palavras. Sim. E aí você também vai entender, né, lá no começo que você falou do homem com H e homem com H minúsculo e maiúsculo, que a questão de Diógenes, né, com a lanterna que morava no barril em Atenas, procurando os homens de verdade em Atenas e não achava. Uma lanterna à luz do dia, né? Ele tava. Mas quem é? Quem Ele que é estava esse procurando homem? homens de consciência, homens realmente que fizeram o trabalho, homens que realmente eram homens e não achava ninguém. E isso frustrava todos que estavam ali, porque como? Tá cheio de homem, mas não são homens, são protótipos de homens. Protótipos desse filho do homem, que um dia se fizer todo esse trabalho e realmente extrair tudo que tem de mineral, vegetal, animal e sintetizar, e ele consegue chegar à síntese e se tornar o filho do homem com o poder de reinar essa natureza. Então, por aqui a gente finaliza. Agradeço as complementações de vocês. Até o próximo episódio e paz inverencial. Paz reverencial, até o próximo episódio. Paz inverencial, até o próximo. Paz inverencial. E até o próximo.